esse grupo de pessoas, né? Ela vai dizer aqui no livro do grupo de pessoas que assumiu a bucha, pegou a culpa, pegou tudo aquilo que lhe aconteceu consigo mesmo e assumiu a bucha, guardou a bucha para si. Os ditadores pegaram a bomba, a bucha da impotência da infância e direcionaram para as nações. Mataram, dizimaram povos, né? E aí tem uma terceira pessoa, que é o que eu defendo aqui dentro da metodologia. Eu não sei se ela vai abordar, como sempre, uma surpresa, né? Uma nova surpresa, porque eu já li esse livro há 3 anos atrás. A terceira pessoa é quem? Aquele que, ao invés de assumir a bronca e de sair dizimando todo mundo, ele direciona a raiva para o ponto de vista da emoção. E é muito lindo falar isso para vocês, porque as coisas vou recapitulando aqui toda a lembrança da construção do método e da onde vem, né, da faísca da construção e trazendo para a atualidade que a gente vai construindo aqui com vocês. Então vamos lá, que ponto que eu parei? Está aqui. Se tiver alguma pergunta, coloque aí, eu não vou permitir que ninguém entre aqui comigo ao vivo, porque assim que eu encerrar eu posso responder a sua pergunta, tá? Ficaram doentes, sofreram com diversos sintomas ou morreram muito cedo. Ela está falando dessas pessoas que trouxeram para si a culpa, a raiva, o ódio de terem passado por abusos, por totalitarismo, né? Aquela questão da impotência da infância. Eles ficaram doentes, sofreram com diversos sintomas ou morreram muito cedo. Eu recebi recentemente, não sei se essa pessoa passou por aqui hoje, mas eu recebi recentemente, ontem, um comentário de uma pessoa que fala exatamente desse ponto, que ela se sentiu frágil desde a infância, passou por muitos maus tratos e até hoje ela sofre, está com 50 anos, alguma coisa assim. Eu ainda não respondi você, mas eu vou te responder no privado, merece uma resposta no privado e não ali nos comentários. Mas é exatamente essa pessoa que trouxe para si, assumiu a bucha daquilo que lhe aconteceu na infância e não consegue sair disso, tá? Não é autossabotagem, viu, Valdirley? Eu defendo aqui que autossabotagem... duas coisas que eu gosto de bater na tecla aqui sobre autossabotagem e dependência emocional. No final das contas, esses dois termos são termos para proteger a verdadeira causa dos problemas. Quando eu falo de autossabotagem, é como sempre se eu tivesse culpa daquilo que me acontece. É exatamente disso que eu estou falando. Eu estou falando que sim, o ladrão que roubou a minha casa, ele é culpado por ter roubado a minha casa. Eu não estou me sabotando por ter comprado uma casa num bairro ruim. Eu vou lá e compro uma casa num bairro ruim. Olha lá o Renan, está pedindo para ser roubado. Isso é autossabotagem, que ele vai se sabotar. O que é se sabotar? A hora que alguém entrar na casa dele, mas também comprou uma casa no bairro ruim, pediu para ser roubado. Agora, eu sou culpado por o ladrão ter invadido minha casa, mesmo tendo comprado uma casa no bairro ruim? Então, às vezes, a pessoa ela não consegue sair da dor e do sofrimento, não é porque ela se sabota, é porque, simplesmente, ela tem as memórias emocionais de forma tão enraizadas que elas não conseguem simplesmente sair daquilo. E reclamar, pedir por ajuda, dizer que está sofrendo, é igual o corte na mão. Quando a gente tem um corte muito profundo, a gente reclama, a gente chora, a gente pede por ajuda. Agora, quando o problema é emocional, a gente acaba sendo taxado como vitimista e como sabotador da própria vida. Enquanto que não é verdade isso. Enfim, tem vários outros conteúdos aqui. Depois, se você quiser, me manda um direct, eu mando um que eu fiz recentemente para falar só disso. Isso não é para aliviar... isso não é para aliviar, o que eu ia dizer? Não é para passar a mão na cabeça de quem só fica se lamentando e não vai buscar ajuda. Não, isso é para dizer que não existe vitimismo. Vítima é vítima, tá bom? Onde eu estou aqui? Pedagogia negra, diferentemente desses déspotas, ficaram doentes, tá? De fato, conseguiram mostrar a verdade na literatura e na arte, mas sempre dissociada de sua própria vida. Sempre dissociada de sua vida. Então ela vai trazer pessoas aqui que conseguiram, de fato, mostrar a verdade, a sua dor, o seu sofrimento interno na literatura e na arte. Então ela vai trazer alguns artistas aqui, pintores, escritores, mas sempre dissociada da sua própria vida. É como se a pessoa conseguisse colocar no trabalho dela aquela dor e sofrimento. A artista tem muito disso, né? Mas ela não consegue trazer aquilo para o dia a dia, ela não consegue trazer aquelas memórias emocionais para o dia a dia e se livrar dela. Fica sempre
colocando, como é que é, não sei quem, banho-maria, né? Fica sempre colocando, não sei quem, eu não sei os ditados, né? Eu me perco na hora que eu vou dar esses exemplos. Fica sempre tomando analgésico para dor de cabeça, pronto. Agora ficou melhor. Os caras doentes, de fato. Na primeira parte, apresento alguns exemplos dessas biografias trágicas. Uma equipe de pesquisa de San Diego perguntou a 17 mil pessoas com idade em torno de 75 anos como tinha sido sua infância e que doenças haviam apresentado durante a vida. Constatou-se que o número de doenças graves entre aqueles que, quando crianças, haviam sofrido maus tratos era muito maior do que nas pessoas que haviam crescido sem maus tratos, inclusive sem tapas educativos. Olha só, essa mulher aqui passou a Segunda Guerra Mundial, ela viveu, acho que a primeira e a segunda, se eu não estiver enganado, ela era criança na segunda e não viveu a primeira, uma coisa assim. Olha a visão, né? Olha a visão já, varrer para baixo o tapete. Obrigado, Valdir, me salvando aqui com os ditos populares, né? Exatamente, varrer a sujeira para debaixo do tapete, que eu estava enrolado na frase ali. Então, olha o que ela traz aqui, uma pesquisa falando de pessoas que sofreram na infância, que têm maiores chances de desenvolver doenças graves. Tem uma pesquisa recente prisional, eu tenho algumas que eu estou estudando ainda, porque interpretar pesquisa não é fácil. Tem algumas que eu estou estudando sobre o sistema prisional, sobre os tipos genéticos que estão encarcerados na América Latina. São normalmente perfis mais impulsivos, perfis que a gente chama de mais musculares, perfis de ação, perfis mais dinâmicos. E eu me enquadro nesses, tá? Então, tem sim influência. Ela está falando aqui da questão dos maus tratos da infância. Esses não se queixaram de doenças mais tardes. Ela está falando dos tapas, né? O título do breve artigo era Como se transforma ouro em chumbo? E o autor, que ficou célebre com esse trabalho, diz que os resultados são claros, muito significativos, mas estão camuflados, escondidos. Eu vou parar aqui, porque no momento eu leio uma página e meia, e eu quero falar, vou parar aqui, ó, para você que vai acompanhar no dia 10, vou parar exatamente aqui, página 23. Eu quero fazer um comentário de um livro que a minha esposa descobriu, ele chama, poxa vida, eu poderia dar um grito agora para ela, mas ia ficar meio chato, né? Ele traz Criança Orquídea. Criança Orquídea. O nome dele é Criança Orquídea. Esse é um médico, não sei se ele é psiquiatra, minha esposa que leu, só fui lendo, né, de acompanhamento. Ela foi narrando o livro para mim em vários momentos, ela trazia os pontos mais importantes. Criança Orquídea, ele compara com dente de leão. Ele compara dois tipos de criança, o orquídea e o dente de leão. Sabe o que é dente de leão? Dente de leão é aquele trequinho que se assopra e vai embora, né? E onde nasce dente de leão? No mato, você vai no pasto, tem dente de leão, não é verdade? Dente de leão, sabe aquele negocinho que é cabeludinho? Vai lembrar isso aqui assim, né? Esse aqui é um chaveirinho que a minha esposa fez, bonito, né? Aí dente de leão é aquele que você assopra, sai os pelinhos assim, sabe? Esse é o dente de leão. Onde que você acha dente de leão? Tudo quanto é lugar tem dente de leão. E no sentido de nasce no meio das pedras, nasce em chão duro, em chão mole, nasce tudo quanto é lugar. E ele fica ali, chuva, sol, o dente de leão tá sempre ali. E a orquídea? Dá para você pegar uma muda de orquídea, plantar em qualquer lugar? Não, ela é mais sensível, ela precisa de tratos, de uma lida diferente, certo? Um cultivo diferente, simples assim. E esse médico, ele trata no livro a questão relacionada com a irmã dele, que eles foram criados pelos mesmos pais, passaram pelas mesmas experiências traumáticas, entre aspas, mas a irmã dele absorveu aquela experiência de um jeito e ele de outro. Ele coloca ali como a irmã dele sendo uma criança orquídea e ele como sendo dente de leão. Né? Ele prosperou financeiramente, ele teve uma vida boa, mas a irmã definhou. A irmã desenvolveu vários problemas emocionais e definhou no seu físico também. E ele lamenta por não ter conseguido ajudar a irmã e dos pais também não terem enxergado que a irmã era uma orquídea, que precisava de trato diferente, de uma lida diferente. Então esse livro fala basicamente disso. E a gente encerra a leitura do nosso 9º dia com esse comentário e com esse trecho aqui em que Alice Miller traz essa pesquisa sobre maus tratos que causam sim doenças físicas. Eu não abordo doenças físicas aqui,
eu não abordo doenças físicas no sentido dos sintomas. Nossa, Renan, eu estou com câncer, você vai me ajudar no método? Não, eu acho que você tem que procurar um médico mesmo. Criança Orquídea é o nome do livro. Isso mesmo, o Valderlei, Criança Orquídea. Vale a leitura. O que eu trato aqui, que eu lido aqui, né? Que eu não trato ninguém, né? O que eu lido, o que eu ensino aqui é você ir de encontro com as memórias emocionais em estado de deformidade. Eu digo sempre que é simples. E quando eu falo que é simples mesmo. É porque a preparação é muito mais importante. Eu postei recentemente nos meus stories dizendo que a técnica não importa. E não importa mesmo. O que importa é o processo do sentir. É você estar disposto, disponível para entrar no trem, no trilho da superação, né, da verdade original. Ela está falando aqui no livro, ela está batendo na tecla aqui da questão da verdade original. É isso que ela bate na tecla. Então, eu sei, Criança Orquídea, minha esposa comentando aqui, obrigado, amor. Colocou até o nome do livro, ó. Aproveita aí, tira um print da tela. Depois, se quiser, me marca lá no seu stories, eu nunca pedi isso para ninguém, né? Então, ela faz exatamente, ela está falando de verdade original. Ela não fala original, é um termo que eu acabei desenvolvendo dentro da mitologia, mas ela fala isso, né, desses totalitários que acabaram não conseguindo lidar com a impotência da infância e que se desenvolveram como pessoas totalitárias, como pessoas, como ditadores e dizimaram populações. E aí esse livro que a minha esposa leu, que eu trouxe aqui para vocês, ele fala da irmã que trouxe para si, que interiorizou toda a culpa, toda a raiva, todo o ódio, tudo aquilo que lhe imputaram, mas ela definhou. E aí eu falo da terceira pessoa, que é a pessoa que vai no resgate do seu potencial emocional, que aconteça o que acontecer, o processo vai direcionar ela sempre para a verdade original, sempre com o olhar do ponto de vista da emoção. É disso que a gente trata aqui. E eu vou encerrar por agora. E o que eu poderia dizer a mais? As inscrições do Método Repõe estão sempre abertas. Hoje me perguntaram, Renan, tem vaga? Tem sempre vaga. Eu não sou daqueles que ficam mentindo para você na internet. Olha, as inscrições são limitadas. Não, é um curso online, você vai comprar, você vai estar sempre com ele disponível para você. O que muda todo sábado tem mentoria. Hoje tive uma mentoria, é ao vivo. Você entra e vai ser mentorado por mim. Todo mundo vai ser mentorado? Se tiver 300, não vai. Aproveita que é tudo muito novidade e você vai ter sempre a possibilidade de conversar comigo sábado às 3 horas da tarde, sempre ao vivo, pelo Zoom ou pelo Meeting, tá? Deformidade seria no sentido de que o dano emocional altera a memória do que realmente aconteceu? Não é exatamente, não é alterar. Alterar a memória em relação ao que aconteceu é o que eu chamo de ressignificar. Eu vou explicar pelo final e volto depois da sua pergunta. Alterar a memória então eu fui abusado pela minha mãe, né? Um trauma aqui, tem uma experiência traumática. Eu armazenei naquela hora, naquele mesmo momento, se algum adulto preparado, algum profissional viesse e tentasse me abordar para entender o que estava se passando dentro de mim, eu ia externar nojo, raiva, ódio, né? Um pouco de tristeza, mas revolta, enfim, eu ia externar um monte de coisa ali, ok? Memória emocional, ela está deformada porque tem dor e sofrimento? Não, é uma memória emocional. Eu digo que não tem memória emocional ruim, tem memória que dói, tem memória que não dói, ok? Mas nessa memória tem armazenado todas essas cargas emocionais, então ficou armazenado, está registrado. Aí o que acontece? O adulto, ele vem e fala assim para a criança, mas ele é sua mãe. Aí começa a surgir um ponto de ressignificação. Ela é sua mãe, ela fez o melhor que pôde para você, não dá bola para isso acontece mesmo. Faz de tudo para que essa criança não olhe, não consiga integrar, pegar aquela dor, sofrimento, olhar ela dentro obviamente, de um senso de realidade mais possível para a idade daquela criança. O adulto não ajuda. O adulto fica colocando sempre uma capa para que aquela memória emocional seja armazenada de forma tenho que esconder, tenho que reprimir, não posso sentir isso. Imagina, vai sentir raiva da sua mãe, Renan? Mãe é sagrada, para com isso. Falta de surra, moleque, fala mal de sua mãe. Mas a minha mãe fez isso comigo, acabou. Então, ou seja, eu pego aquela memória, ou seja, um ódio, uma raiva, um nojo da mãe e guardo ela dentro de mim, porque eu não posso olhar para aquilo, é proibido.
Então eu estou falando de reprimir, eu estou falando de distorcer, eu estou falando aqui de um recalque daquela carga emocional que eu não posso trazer à tona, aquilo fica dentro de mim. Memória é memória, não tem nada de místico nisso, tem nada de divino, nada, armazenou, ok? Então tá, então eu tive que criar alternativas para poder seguir em frente com a minha vida diante daquela experiência traumática. Isso é deformidade, então eu fui da ressignificação explicando a deformidade. Aquela memória ficou deformada. O que é deformada? É eu ficar colocando enfeites. Eu vou pegando e criando novas realidades, novos significados para uma memória que poderia já ter sido trabalhada, né? O corte na mão, cortou? Eu não vou ressignificar um corte na mão, eu vou fazer o quê? Um curativo. Ou seja, aquelas memórias emocionais, para que não fiquem deformadas, eu tenho que integrá-las. Uma criança tem condição de integrar? Lógico que não. Logo, os adultos teriam que dar esse suporte. Porém, apesar de não ter o suporte, precisaria ter causado as memórias? Porque daí você pode pensar, poxa, mas os pais não são psicólogos, são terapeutas, eles não têm essa capacidade de lidar com essas memórias emocionais, é óbvio. Tudo bem, mas não cause então, né? É aqui que a conversa está tudo direcionada para isso. Já que você não consegue segurar um caminhão no morro, então puxa o freio de mão, né? Para isso existe o freio de mão. Então, memória deformada é aquela que você teve que colocar um monte de outras histórias, significados para conseguir seguir em frente. E elas ficam armazenadas, é como se fosse uma parede embolorada. Você tem a parede embolorada. O que você tem que fazer com uma parede embolorada? Descobrir de onde vem o bolor. Se eu vou lá e meto tinta para cima só para alugar a casa, só para esconder o bolor, o que vai acontecer? Vai descascar, vai desplacar, às vezes a tinta nem vai pegar e o bolor continua ali. Então imagina que o bolor tem uma causa raiz. Vamos supor que a causa seja uma infiltração que foi causada por um cano que está passando debaixo da terra, que se desprendeu, uma junta de cano que se desprendeu e eu preciso ali olhar para aquela junta de cano. Então, a junta de cano que se desprendeu, ainda que não tenha uma causa, né, um efeito causal de alguém ter ido ali, pode ser uma cagada na hora de colocar a cola no cano, né, quem já mexeu com isso sabe, mas ainda assim a gente olha só para um efeito natural, né, que consertar isso seria fazer um buraco ali no pé da parede, descobrir onde está esse cano, colar ele de novo, tampar tudo e o bolor foi embora. Então, não adianta meter tinta, novos significados. Tinta por cima do bolor, novo significado. Ah não, Renan, eu fui lá e descasquei a parede. Não adianta nada, vai continuar subindo umidade no pé da parede. Ou seja, você nunca olha para a memória emocional em estado de deformidade e sempre deixa aquilo ali armazenado. Sempre vai colocando coisas por cima para não conseguir olhar para a dor e o sofrimento. Por exemplo, falei hoje para o pessoal da mentoria, eu vi um vídeo era para ter encerrado, acabei seguindo em frente, né? A gente ainda está no 9º dia do inconformismo, tá? Eu vi um vídeo hoje no Rios, alguma coisa assim, de um bonequinho que ele vem seguindo a vida assim, e vem seguindo, e tem vários buracos, ele pula o buraco. O nome do vídeo, até anotei aqui, Sucesso é uma decisão. Sucesso é uma decisão. Para você, marca aí, sucesso é uma decisão, sim ou não? Me responda. Antes de eu continuar até, só comenta, sim, é uma decisão. O sim eu já vou saber que para você é uma decisão, e o não, eu vou saber que você não concorda aqui com essa frase, com essa afirmação, que sucesso é uma decisão. E aí o videozinho mostrava esse menininho, que é uma criança, que ela vai andando assim, imagina que isso aqui esse treco aqui é a criança. Então ela vai andando, e aqui tem um buraco. Sim, sucesso é uma decisão. Renan, e se a pessoa não lembra o trauma? Ótimo, a gente tem o impulso, a força de impulso que eu chamo, viu Maria? Que é a questão dos sentimentos presentes. A gente usa a força de impulso, traciona, reconhecer para conhecer e usa a força de impulso, que é sentir para se reconectar. É normal não se lembrar. No começo do processo é muito comum isso e depois a pessoa vai entrando dentro de uma dinâmica que acaba trazendo à tona memórias emocionais com imagens, com sons, mas no começo às vezes vai ser só o sentir mesmo. Por isso que eu defendo que a porta de entrada para a superação é o sentimento. A gente fala que a porta, né, abriu, entrou dentro do sentimento, e depois vem emoções, sentimentos diferentes de emoções. Se você quer entender mais sobre isso aqui, tem 3 aulas, eu já vou voltar na questão do menininho, segura aí. Tem 3 aulas fixas aqui no meu Instagram. Tem no YouTube também, que é uma aula inteira, dá mais de 1 hora, mas tem 3 partes de aula.
aqui no meu Instagram, assiste um, assiste o dois, assiste o três, explica exatamente isso, viu, Maria? Isso vai, inclusive, ajudar você nos seus atendimentos, né? Obviamente, eu estou aqui com a teoria do método Repõe, mas não tem dúvida nenhuma que vai ajudar o seu processo de atendimento com as pessoas. Então, vamos lá. Ah, sim, sucesso é uma decisão ótima. Então, é exatamente isso que eu falei nessa aula toda. Quando a gente considera que sucesso é uma decisão, eu estou querendo dizer que eu sou imune a todas as contingências da vida, ok? Então, se eu decidir sucesso para minha vida, lá vou eu, vou estudar, vou trabalhar, como é que é? Eu vou acordar mais cedo do que os outros e dormir mais tarde, não tem tudo isso? Então, tá bem. Então, esse vídeo é o menininho que vem aqui, ele tem um buraco. Daí, em vez dele cair no buraco e, né, sucumbir, ele pula o buraco. Aí vai surgindo vários buracos no vídeo. Conforme ele vai pulando os buraquinhos, né, as adversidades, as contingências, entre aspas, que ainda não é uma contingência totalmente, ele vai pulando aqueles buraquinhos e ele vai ficando forte, ele vai ficando mais musculoso, e ele vai indo, o bonequinho vai indo e o bonequinho vai crescendo. É legal o vídeo. E aí vai indo, e chega uma hora que tem um buraco muito grande, é muito grande o buraco. E aí o menininho, que já virou um adulto, ele pula e ele vai na direção do buraco. Para quê? Para sucumbir, ou seja, ele não conseguiu. Por mais que ele tenha decidido ter o sucesso, ele está caindo no buraco. Mas não acaba por aí, porque ele cai no buraco e o vídeo faz o quê? O menininho sai. Ele sai como? Voando. Ou seja, desenvolva habilidades, seja resiliente, certo? Aí então o menininho sai voando do buraco. Ele decidiu ter sucesso, ele alcançou o sucesso, ele desenvolveu habilidades diante dos problemas. Lindo isso, né? Mas a vida não é assim. Eu comentei na sessão de mentoria, e assim como eu falei sobre o beija-flor e a águia, falei, devia ter colocado um assaltante de celular no meio desse vídeo, que do nada atira na cabeça da vítima e tira a vida, ou seja, não adianta eu ter decidido ter sucesso, ou então colocado uma criança, eu lembrei na mentoria de um primo segundo que teve leucemia aos 6 anos e faleceu. Inclusive, eu tive 3 filhos eu tive 3 primos três pessoas na família que faleceram de leucemia. Então, essas pessoas foram sucumbidas a uma contingência da vida que não adiantou elas decidirem ter sucesso. Simplesmente aconteceu. E eu posso também colocar, né, eu estou falando de coisas trágicas, de fatalidades, doenças gravíssimas, de um assaltante que atira na cabeça do outro, mas eu poderia ir, por exemplo, para traumas de infância, pessoas que foram abusadas, pessoas que sim, tiveram seu potencial emocional totalmente deformado e que hoje não conseguem sair do limbo das perturbações emocionais. Essas pessoas são também vítimas que foram vítimas de experiências traumáticas, eu ia falar uma outra palavra, foram vítimas sim da relação com os pais e que hoje elas não conseguem sair disso. Aí você vai falar assim, ah não, está se vitimizando porque hoje tem muita ajuda. Não é assim, não funciona assim, a mente humana não funciona assim. Você decide ficar rico, logo você fica rico. O nome do vídeo está fixado, se é das aulas que eu estou falando, eles estão fixados no meu Instagram. Você vai entrar no meu feed depois, você vai ver, tem 3 vídeos ali fixos, você não precisa nem procurar. Isso que eu estou falando, que eu falei, é para aluno, tá? Na sessão de mentoria que eu fiz para aluno, é só para aluno. Então, a vida não é uma decisão, envolve fatores externos que podem sim chegar até você e você sucumbir. Né? Um problema congênito, um gene seu que foi acionado, um gatilho químico que acionou um determinado gene e causou um problema neural, um problema hormonal, e aí colocou você de cama. Aí você pode falar, não, todas as doenças são em função das emoções. Não vamos trazer para esse tema aqui, porque de fato não existem provas sobre isso, e o que a gente pode dizer sobre a vida é sim que ela tem contingências, que ela se apresenta para nós e não adianta você ter decidido o sucesso. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Estou falando isso por causa da culpa. Quando a gente fala que a vida depende só da nossa decisão, só da minha decisão de querer me tornar alguma coisa, de querer ser alguma coisa, para ter alguma coisa, eu assumo toda a responsabilidade por aquilo que me infligiram, por aquelas situações em que sim, eu fui vítima.
Se você não viu o começo desse dia, eu falava sobre o ladrão que rouba a sua casa. Você foi vítima de um roubo. A pessoa que foi roubada, assassinada, vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. Sim, ela é vítima. A pessoa que teve o seu potencial emocional deformado e ela não consegue hoje se sentir segura, ela não consegue tomar decisões na vida, ela não consegue ter ânimo na vida, depressão, sim, ela foi vítima. E o fato dela não conseguir daquela situação não significa que ela está se sabotando, que ela está se vitimizando. Simplesmente ela tem sim uma deformidade em seu corpo, ela tem uma deformidade no seu sistema emocional que faz com que ela não consiga. Então, quando a gente coloca as pessoas sempre como vítima, está se vitimizando, está se auto-sabotando, é dependente emocional, são 3 termos hoje, que são 3 termos da moda, que faz com que as pessoas que sim são vítimas se sintam ainda mais culpadas. É o segundo bloco de pessoas que a Alice Miller estava trazendo aqui. Não são as pessoas autoritárias que vão lá, pegam toda a impotência da infância e dizimam populações. Hitler, Saddam Hussein, Mao, várias outras pessoas. Ela traz no livro. Ela está falando no livro da criança orquídea, daquela pessoa que pega a sua impotência da infância, todos os traumas, experiências traumáticas e traz para si. Isso não é autossabotagem. Isso é simplesmente uma contingência da vida. Cada pessoa reage de uma forma e algumas pessoas sim não conseguem, ainda não encontraram um caminho para superar as perturbações emocionais, resgatar o seu potencial emocional. Então a gente está falando exatamente disso. Então sucesso, se você ainda não conseguiu enxergar dessa forma, se você ainda acredita na meritocracia como sendo simplesmente uma construção baseada em mérito, ou seja, se eu desejo, se eu faço, se eu me construo, logo eu consigo. Aqui todas as construções que eu faço é para mostrar para você que não. E não para tornar as pessoas mais fracas, mas para tornar as pessoas mais fortes, mais realistas, dentro da sua própria identidade, correr atrás da vida. Que a vida é de fato complexa e possível, mas ela está a todo momento nos apresentando contingências. Obrigado para você que esteja aqui presente, já era para eu ter encerrado há uns 15 minutos atrás, né? O nome do vídeo, Valderlei, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas se é o vídeo sobre como entender melhor isso tudo que eu falo aqui da metodologia, está no meu Instagram. Gente, obrigado e até a próxima.